Vamos ler. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom, junto a este. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que estava caído Dagom, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Tomaram-no e tornaram a pô-lo em seu lugar. Levantando-se de madrugada, no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído de bruços, diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagom, as duas mãos estavam cortadas sobre o limiar, dele ficara apenas o tronco. Por isso os sacerdotes de Dagom e todos os que entram no seu templo não lhe pisam o limiar em Asdod até o dia de hoje. Porém a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod, e os assolou e os feriu com tumores, tanto em Asdod como no seu território. Vendo os homens de Asdod que assim era, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom nosso Deus. Pelo que enviaram mensageiros congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: que faremos da arca do Deus de Israel? Responderam: seja levada a arca do Deus de Israel até Gate, e depois de cidade em cidade. E levaram até Gate. Depois de a terem levado, a mão do Senhor foi contra aquela cidade com muito grande terror, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e lhes nasceram tumores. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que lá, chegando, os ecronitas exclamaram, dizendo: transportaram até nós a arca do Deus de Israel para nos matarem, a nós e ao nosso povo. Então enviaram mensageiros e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: devolvei a arca do Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós nem a nosso povo, porque havia terror de morte em toda a cidade, e a mão de Deus castigara duramente ali. Os homens que não morriam eram atingidos com os tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. Diga: Pai, fala ao meu coração a tua palavra, em nome de Jesus. Diga amém. Pode sentar. Irmãos, os filisteus tomaram a arca de Deus. E o que é que significava a arca de Deus? Diga para o seu irmão do lado: a arca de Deus representava a presença de Deus. E é interessante, irmãos, que aquele povo filisteu tinha uma concepção de quem tinha arca, tinha Deus. Quem era dono da arca, automaticamente tinha o poder, tinha a unção de Deus para usar contra os seus inimigos. Então, na verdade, o que os filisteus queriam era usar Deus, usar o poder de Deus, mas eles não queriam servir a Deus. Até parece um pouco com a visão de algumas pessoas, né? Que buscam o poder do Espírito Santo, buscam os dons do Espírito, mas não querem servir a Deus com integridade, com um propósito de fidelidade com Deus. Infelizmente, irmãos, a gente quando fala do Antigo Testamento, a gente pensa assim: puxa, que povo doido. Mas mais doido do que esse povo do Antigo Testamento é o povo de hoje, que já viu tudo isso, que já conhece tudo isso do Antigo Testamento, que já sabe que Jesus veio, morreu na cruz e ressuscitou, que conhece toda a historicidade bíblica, tanto antigo como neotestamental, e ainda hoje as pessoas, elas querem usar a Deus e não servir a Deus. Não é interessante um negócio desse? Ah, eu quero ser cristão porque eu quero salvação. Eu quero ser cristão, ou quero ser crente, ou quero ser uma pessoa que serve a Deus, porque eu soube que Deus, Ele tira os nossos pecados e nos leva para o céu. Olha que coisa. É interessante a concepção religiosa. A religião prosélita
que muitos atestam, vivem, ela é um jogo de interesses. Mas como é que você se sentiria de se relacionar com alguém que estaria com você apenas por um interesse qualquer? Ou por vários interesses que seja. Você imagina um relacionamento bom dessa forma? Alguém está com você por interesse, está com você por uma barganha, está com você porque está ganhando alguma coisa? Então, quando eu estava lendo esse texto, eu fiquei imaginando a concepção do povo filisteu. Eles, logicamente, lograram êxito contra o povo de Israel. Mas por quê? Haviam, se você, não peço que você leia lá atrás, mas depois chegar em casa você lê. Havia em Israel, naquele período, né, era um período onde não havia ainda um rei, mas eram profetas que dirigiam o povo. E nesse período em que os profetas dirigiam o povo, a Bíblia fala que nesse período, o profeta Eli, o sacerdote Eli, ele tinha 2 filhos. Um se chamava Rofini e outro se chamava Finéias. E esses 2 faziam o que era mal aos olhos de Deus. Eles pegavam as ofertas consagradas para Deus e usavam do jeito que eles queriam. Então, faziam abominações tremendas aos olhos do Senhor. De forma que, porque eles fizeram isso, a arca foi tomada deles, Rofini e Finéias foram mortos. Israel perdeu aquela batalha, ficou sob o jugo, né, daquele povo filisteu. E a Bíblia fala aqui no capítulo 4, se você olhar aí, capítulo 4, versículo de número 5 em diante, que Rofini e Finéias foram, versículo 11, foi tomada a arca de Deus e mortos os 2 filhos de Eli, Rofini e Finéias. No capítulo ainda 4, você vai ouvir falar da notícia chegando a Eli, o pai de Rofini e Finéias, que também era sacerdote. A Bíblia diz que ele caiu para trás e morreu com o pescoço quebrado, quando soube que seus filhos haviam morrido. E na hora que a sua nora soube que o filho de Eli, seu esposo, havia morrido, e o cunhado também, e que o próprio sogro havia morrido, sabe o que acontece? Ela começa a gerar o filho que estava no ventre, e quando esse filho nasce, ela o chama de Icabode. E o que é Icabode? Passou a glória. E por que a glória passou? Porque Israel, porque o povo de Deus poderia ser abençoado. Aliás, é um povo que há uma visão de Deus de sempre abençoar esse povo. Mas um povo que deve ser abençoado é um povo que é obediente à voz de Deus, à palavra de Deus, ao Espírito de Deus, e não era o caso deles. Então não bastava só eles estarem no templo, não bastava só eles conhecerem, porque eram sacerdotes. Tanto o Rofini como o Finéias, que morreram, eram sacerdotes. Seu pai Eli era um sacerdote, foi Eli que consagrou o profeta Samuel. Então eram homens conhecedores de Deus, mas faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Então é interessante a gente perceber isso, porque quando você percebe que a arca foi tirada de Israel, e a arca, ela representava a presença de Deus. A presença de Deus toda vez que o povo ia para uma guerra, a arca tinha que ir na frente, como quem diz assim: olha, põe a arca na frente, porque Deus vai na frente dando vitória em toda a batalha. Amém? Mas por que a arca foi tirada? Foi porque os filisteus eram mais fortes? Não. É que Deus não tinha prazer de andar na frente de um povo desobediente, obstinado, rebelde. Então Deus preferiu que os seus inimigos, os inimigos de Israel, tomassem a arca com mão forte. Deus pesou a mão sobre Israel e disse: olha, vocês vão entrar lá e vão acabar com o meu povo. Vocês vão matar muita gente lá. E vão matar o Rofini e o Finéias. Vocês vão acabar com 2 sacerdotes. E depois que o Rofini e o Finéias morrerem, depois que os filhos de Eli, eles morrerem, ora,
Eli também morreria. Quem que ia assumir? Diga comigo, Samuel. Amém? Então aqui no texto, a Bíblia diz que eles, o Hofni e o Finéias, né, os sacerdotes, filhos de Eli, morreram. E Eli, versículo 15 do capítulo 5, tinha 98 anos, quando ele soube da morte dos seus filhos. Olha que coisa. Foi um alvoroço, quando alguém chegou dizendo que os filhos, o Hofni e o Finéias, haviam falecido. A Bíblia diz que, disse o homem a Eli: eu sou o que sai das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: que sucedeu, meu filho? Então respondeu, verso 17, o que trazia as novas, e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, houve grande morticínio entre o povo, e também os teus 2 filhos, Hofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi o quê? Tomada. Gente, Deus não perde batalha. Então, bispo, como que Deus não perde batalha? E aqui está dizendo que a batalha foi perdida, que 2 sacerdotes foram mortos e que vários homens de Israel morreram. Muitos soldados caíram no chão aquele dia. O que estava havendo? O comportamento de Hofni e Finéias era mau aos olhos do Senhor. Eles roubavam, inclusive até das ofertas que eram trazidas para Deus. Eram homens maus. Se prostituíam com as mulheres na frente do templo. Eram homens maus. Não eram leigos, eles sabiam o que era certo e o que era errado. Eles eram sacerdotes de Deus, então eles sabiam o que deviam e o que não podiam fazer. E eu creio que aqui, eu estou olhando para pessoas que não sabem talvez disso, mas quando Jesus morreu na cruz, vocês que estão aqui e eu que estou aqui em cima desse altar, nos tornamos 2 coisas. Você quer saber qual é? Faz assim com o dedinho. Primeira, diga: reino de Deus. Agora, segunda, sacerdócio santo de Deus. Nós nos tornamos reino e sacerdócio santo. Então, como que você acha que Deus está olhando para a nossa vida? Você acha que Deus ele faz assim, ó, quando você está pecando? Que Deus não está olhando para as suas atitudes, aquilo que você faz até no oculto, lá dentro da sua casa? Querido, nós somos reino e sacerdócio santo. Mas santo não porque eu sou santo ou porque você é santo. Santo porque o sangue de Jesus nos purificou de toda a condenação do pecado. A nossa santidade está em que o sangue espargiu sobre nós. E é por isso que nós temos que entender o significado da palavra santo é separado. Separar do pecado. Separar-se do mal. Ser santo é viver a presença de Deus com respeito e com honra. Lá em Malaquias capítulo 1, Deus diz assim para o povo: se eu sou o Senhor, onde está a minha honra? Se eu sou o vosso Deus, onde está? Se eu sou o vosso Pai, onde está o respeito para comigo? Eu digo isso a todos os sacerdotes que dizem que me servem. Está lá em Malaquias 1. Então o povo dizia: ó Deus e Pai, mas cadê? Se Ele é Pai, cadê o respeito? Se Ele é Senhor, onde está a honra? Deus ficava olhando e vendo a vida do povo, uma vida distante de Deus. Se eu perguntar aqui quem é crente, a maioria vai dizer: eu sou. Quem é evangélico? Eu sou. Quem crê em Jesus? Eu creio. Quem quer morar no céu? Essa nem importa, nem perguntar. Ninguém quer ir para o inferno, né? Mas a pergunta, irmão, é uma pergunta capciosa até. Porque a gente, lógico que a gente sempre vai querer o que é bom para a gente. A gente não quer ir para o inferno, a gente não quer ficar na pobreza, a gente não quer que a família seja destruída, a gente não quer nada de ruim. Mas
Por que que o povo de Israel, a grande maioria nesse dia, pagou com a própria vida? Por que que a arca, que representava a presença de Deus, no original é Shekinah de Deus, por que que a arca estava sendo tirada? Por que que a presença do Senhor estava se afastando do seu povo? Porque a Bíblia diz que os filhos de Eli, que eram sacerdotes, roubavam a Deus, tiravam a glória de Deus. Aí você diz: bispo, eu estou entregando o dízimo, eu não estou roubando nada. E quem foi que disse que roubar a Deus é só no dízimo? Quem foi que te informou que roubar a Deus é só na oferta? Será que você tem que ter uma visão financeira de tudo na vida, inclusive da fé? Foi por isso, por essas coisas, que muitos naufragaram. Irmão, quanto tempo você tem de oração todo dia para com Deus? Qual o tempo que você tem para ler a palavra? Qual o tempo que você tem para evangelizar? Quantos cultos você vai à igreja na semana? Você é capaz de ficar 2 horas assistindo um filme na TV, não é? Se o filme for bom, até 4. Você é capaz de assistir um seriado todo do Netflix. Você nem aguenta esperar para outro dia, daqui 5 da manhã você não, mas eu vou ver mais um. Você tem essa ansiedade quando você pega a Bíblia? Ah, eu não aguento de saudade do namorado, da namorada. Você sente isso por Jesus? Puxa, na minha casa não falta nada, eu sou um provedor, eu sou uma provedora, não falta comida, não falta roupa, não falta luz, não falta água, não falta nada. Me convide para morar lá. A sua casa, já leu Ageu capítulo 1? E a casa de Deus, como é que está? Você está tão preocupado com a sua, e a de Deus? Você já viu se na casa de Deus não está faltando? Então, há um paradoxo espiritual nisso aí tudo. Não era só a arca que estava sendo tirada, era a presença, o Shekinah. Shekinah quer dizer presença. O Shekinah estava saindo do povo. Deus não suporta esse tipo de ação que estava vendo lá. Hofni e Finéias foram 2 filhos de Arão, que também praticaram uma coisa muito ruim. Quiseram acender um fogo estranho perante Deus e morreram. Assim como, Nadab e Abiú, assim como Hofni e Finéias fizeram, filhos de Eli, fizeram mal aos olhos do Senhor. Então, a gente fica pensando, será que nós estamos enquadrados no projeto de Deus, de salvação, de ação divina? Até que ponto nós nos colocamos no caminho, na verdade, na vida que Deus propõe para cada um de nós? Quando a gente lê o texto, irmãos, é triste saber, mas quando o pai soube que os 2 filhos haviam morrido, ele vira para trás, olha só, verso 18. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu. E aí, mais na frente, diz aqui no 19, estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida, e próximo ao parto, ouvindo essas novas de que a arca de Deus fora tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, ou seja, ela estava morrendo, disseram as mulheres que a assistiam: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso, mas chamou o menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Então, o que nós entendemos dessa história? Nós percebemos que às vezes o invólucro do nosso pensamento religioso
nos proíbe de ver a realidade da nossa vida espiritual. Qual é a realidade da sua vida espiritual? Será que você tem sido realmente um sacerdócio santo, um reino santo perante Deus? Deus tem prazer na sua vida? Deus tem prazer no seu dia? Deus tem prazer nos seus atos, nos seus pensamentos, quando Ele sonda os pensamentos? Quando Deus olha para a tua vida, Deus tem prazer? Qual é o prazer que você tem tido em viver com Deus? Muitas vezes, irmãos, a gente se adequa a uma vida religiosa. E a gente pensa que está salvo porque a gente vai para a igreja. A gente tem uma Bíblia. Mas não há salvação na nossa existência se a gente não tiver o prazer de estar na presença do Senhor. Bispo, eu sou uma pessoa que eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ir na igreja, porque o meu tempo todo é absorvido, é abduzido pelas minhas muitas responsabilidades, pelos meus muitos compromissos e por muitas preocupações dessa vida. Onde você acha que vai chegar? Praticando a mesma vida que esses homens, esses infelizes aqui fizeram. Ora, os filhos de Eli, eles eram sacerdotes, amém? Mas morreram. Morreram. Nadab e Abiú morreram. E eram homens sacerdotes de Deus, mas morreram. E por que que sacerdotes morrem? Por que que sacerdotes, eles perdem o fôlego de vida, o efatá espiritual? Irmãos, naquela época, eles não tinham ainda conhecimento de Cristo. O Espírito Santo não estava neles. Nós fomos selados pelo Espírito Santo depois de Cristo, depois do Pentecoste. Mas se eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, a Bíblia diz que eu sou, diga comigo, reino e sacerdócio santo. Então vamos lá. Eu sou reino de Deus? Eu vivo o reino de Deus? Eu sou um sacerdote de Deus santo. Santo quer dizer o quê? Separado do mundo. Não quer dizer que não tem pecado. A Bíblia diz que todo homem é pecador. Mas eu resolvi me afastar das coisas do mundo. Amém? Eu tenho realmente a conduta de reino e sacerdócio de Deus? Será que eu levo a sério isso? Homens como Nadab e Abiú, como Hofni e Finéias, homens que não deram a devida importância a isso, morreram, perderam. E a Bíblia diz que houve uma coisa chamada Icabod, ou Icabode. Sabe o que quer dizer Icabode? Diga comigo, passou a glória. Então a glória estava ali, mas ela passou. Quem aqui não já sentiu aquele dia em que você diz, puxa, eu estou tão frio na fé, puxa, eu estou tão caído, eu não consigo, não tenho mais nem força de ir para a igreja, não tenho força de ler a Bíblia, eu não tenho força de orar em casa, as minhas 3 orações o bispo faz lá no celular, mas eu não vou, eu não entro, eu não tenho força nem de apertar o botão do celular para orar, 12:00, 18h, meia-noite. Passou a glória. E por que que a glória passa? Irmãos, Jesus veio para nos dar a vida abundante. Por que que a glória não está em você? Por que que você não está vivendo a glória de Deus? Por que que você não está glorificando? A Bíblia diz, tudo que tem fôlego, respire. Tudo que tem fôlego, respire de novo. Tudo que tem fôlego serve e deve glorificar a Deus. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor.
Não é só louvar com os lábios. A Bíblia diz: esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. O pecado de Rofini e Finéias, o pecado de Nadab e Abiú, que acenderam fogo estranho, continua acontecendo hoje. Quando a gente quer ter uma vida estranha ao propósito de Deus, estranha ao pensamento de Deus, estranha à doutrina, à sã doutrina, nós somos abduzidos por pensamentos outros, pensamentos que vêm lá de fora, cá para dentro. Aliás, a igreja do século 21, ela está sendo abduzida com o tempo. Porque você vai ver crentes que estão dando mais valor às coisas do mundo do que às coisas de Deus. Quanto tempo você passa na igreja? Quanto tempo você passa em casa? Quanto tempo você passa fazendo suas coisas? Quanto tempo você dá à leitura da Bíblia? A oração. Quando a gente lê o livro de Daniel, né? Um homem que foi para a cova dos leões porque orava. Tem algum irmão aqui que está disposto a ir para a cova dos leões por causa da oração? Tem algum irmão aqui que ora 3 vezes ao dia, como Daniel orava, dedicando ao Senhor 3 momentos do seu dia, parando tudo para orar e falar com Deus? É interessante isso, porque quem serve a Alá, os muçulmanos, eles não têm uma coisa que o evangélico, que o cristão tem. O cristão tem vergonha no colégio. Quem aqui estuda ainda no colégio ou na faculdade? Algum dia você chegou e fez assim, ó, no colégio: ó Senhor Deus e Pai. Já? E você adulto fez isso no trabalho? Não? Na faculdade? De ajoelhar na frente de todo mundo e orar? Lá no shopping. Uma vez eu fiz no shopping, eu achei tão legal. Ficou todo mundo olhando, eu fechei os olhos e digo: meu Deus, curiosos são eles. Eu que estou na inteligência aqui da coisa. Deixa eles falarem. Você pode ser chamado de doido se você faz isso, sim ou não? Isso é um perturbado mental. Olha aí, dentro do shopping Guatemi orando. Né? Irmãos, não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus. Você sabe, eles lá, os que criticam a nossa fé, não entendem, porque parece loucura. Não é assim? Então, quando eu olho para essa situação bíblica, eu vejo que tem muitos de nós que estão vivendo a mesma vida de Rofini e de Finéias, fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, irmãos, tendo um chamado sacerdotal, tendo um chamado de servir, acendendo fogo estranho, como fez Nadab e Abiú, filhos de Arão. Eles tinham tudo, perderam tudo. E eu pergunto para vocês: você tem consciência plena de que a presença de Deus, ela só pode existir na sua vida se você o invocar com toda a força da sua alma? Não adianta só você ter uma carteirinha de membro da igreja, dizer que é evangélico, frequentar o culto de domingo, se dentro do seu contexto de vida você é afastado do Senhor. Olha, cada ato seu durante todos os dias da semana estão sendo anotados no livro do Senhor. Você sabia que Deus tem um livro? Quem sabia? Eu vou te contar, Deus tem vários livros, cada livro de uma pessoa como eu e você. Todas as nossas obras estão sendo escritas. Aquelas que você faz lá no oculto e no escondido, estão sendo anotadas. Você sabe por quê? Porque quem for para o juízo, o livro vai se abrir. Quem for salvo, verdadeiramente salvo, arrebatado, receber corpo de glória, vai sentar à direita de Deus naquele dia. Mas quem for passar pelo grande trono branco, os livros, a Bíblia fala de livros, vão ser o quê? Abertos.
E cada um desses livros conta a sua intimidade, o seu pecado. O que você ocultou de mim, como seu pastor e bispo, aquilo está escrito lá. E vai ser mostrado para a sua vergonha para o mundo inteiro. Todo o planeta. As gerações do mundo todo vão ver o que você fez no oculto e no escondido. Eu já ouvi falar de vergonha nacional, mas vergonha mundial. Se hoje você tem vergonha de ir lá no shopping, ajoelhar, como eu já ajoelhei, e orar a Deus, você tem vergonha disso? De ir ali na rua e glorificar o nome do Senhor? Engraçado, o ímpio não tem, né? O ímpio não tem vergonha de botar o corpo de fora. O ímpio não tem vergonha de falar palavrão. O ímpio não tem vergonha de dar mau testemunho, de fazer o que é errado, de matar, roubar e destruir pessoas. O cristão, ele tem vergonha de dizer que é cristão, de falar de Cristo, de viver Cristo, de obedecer a palavra de Deus. Então, se hoje você se envergonhar dele, a Bíblia diz, ele terá vergonha de você diante do Pai. E por que ele disse isso? Porque aquele que tiver vergonha hoje, aquele que não viver a prática hoje, um dia será julgado perante todos os povos, línguas e nações. Aquilo que você faz lá no oculto, lá escondido mesmo, da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos ou dos seus pais, vai ser mostrado num telão bem grande para o mundo, para todos os habitantes do mundo, de todos os tempos e eras do mundo inteiro, vão estar sendo avocados por Deus para verem o seu pecado. Isso é uma vergonha mesmo. Bispo, eu não quero passar por isso. Então hoje, a Bíblia diz, hoje, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Amém? Então veja, a arca foi levada. Isso quer dizer o quê? A presença já não estava com eles. E no capítulo 5, eu não vou ler o 5 para lhe poupar da leitura, você lê em casa, mas no capítulo 5 essa arca passou por 3 cidades. Em cada cidade onde a arca chegou, o povo adoeceu com tumores. Então esse povo, o povo filisteu, eles falaram, se reuniram e falaram uns para os outros: vamos devolver a arca do Deus de Israel para eles, porque senão nós vamos morrer. Estamos em desgraça, muitos estão morrendo porque nós pegamos o que não podíamos pegar. Nós trouxemos a arca do Deus de Israel para nós, e eles não trouxeram para cultuar, eles não trouxeram para buscar a Deus, eles trouxeram como barganha, como quem diz: poxa, se essa arca vai na frente deles e eles vencem tudo, então vamos usar essa arca a nosso favor. Parece muito com aquela pessoa que diz: eu não quero servir a Deus não, mas eu quero salvação. Eu não quero buscar a Deus não, mas eu quero os dons do Espírito Santo. Eu não quero ler a Bíblia não, mas eu quero saber o que me interessa. Entende? Então, eles começaram a morrer de tumores, de doenças, até que resolveram devolver a arca para o povo de Israel. E eu vou poupar você da extensão do texto, dizendo a você que na hora que eles foram devolver, eles tiveram um cuidado. Capítulo 6 de 1 Samuel, versículo de número 1, diz: 7 meses esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus. Estes chamaram os sacerdotes e os adivinhadores e lhes disseram: que faremos da arca do Senhor? Fazei-nos saber como a devolveremos para o seu lugar. O que é que eles estão dizendo? Essa arca não é nossa. Nós não servimos a Deus porque estamos com a arca de Deus aqui. Então eles disseram, responderam eles: quando enviardes a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia, porém enviá-la-eis a seu Deus
com uma oferta pela culpa. Então sereis curados e sabereis por que a sua mão se não tira de vós. Então disseram: qual será a oferta pela culpa que lhe havemos de apresentar? Responderam: segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, porquanto a praga é uma e a mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Fazei umas imitações dos vossos tumores e dos vossos ratos que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Porventura aliviará a sua mão de cima de vós e do vosso Deus e da vossa terra. Ou seja, Dagon, os filisteus, a terra dos filisteus estava tudo em desgraça. Resolveram devolver, só que eles devolveram de uma forma. Veja, tiveram cuidado de devolver. Versículo 6: porque pois endureceríeis o coração como os egípcios e Faraó endureceram o coração? Porventura, depois de o haverem tratado tão mal, não os deixaram ir a eles, não se foram? Agora, pois, fazei um carro novo, tomai 2 vacas com crias, sobre as quais não se pôs ainda jugo, e atai-as ao carro. Seus bezerros levá-los-ei para casa. Então tomai a arca do Senhor e ponde-a sobre o carro, e metei no cofre ao seu lado as figuras de ouro que lhes haveis de entregar como oferta pela culpa, e deixai-a ir. Reparai, se subir pelo caminho rumo do seu território a Bet-Semes, foi ele que nos fez este grande mal. E se não, saberemos que não foi a sua mão que nos feriu, foi casual o que nos sucedeu. Presta atenção, o povo tudo morrendo, tudo doente. Pegaram 2 vacas com bezerro novo. Gente, quem aqui é do interior? Quem já criou vaca? Já criou vaca? Já também? Você acha que uma vaca com bezerro novo, ela deixa a cria dela? Não tem jeito dela deixar, tem? Então presta atenção no que foi que eles fizeram. Pegaram 2 vacas com cria, com bezerro novo, ataram no carro com os tumores e com os ratos feitos de ouro puro, como oferta. Colocaram num baú, junto do lado da arca, para devolver como oferta, para perdão, para misericórdia dos pecados que eles cometeram por terem tirado a arca do povo. Presta atenção. Amarraram o carro de boi a essas 2 vacas. Pegaram os bezerrinhos, os filhinhos das vaquinhas, das 2, e amarraram dentro de um cercado. As vacas com os carros e os bezerros presos. Irmão, você acha que a vaca ia embora desse jeito? Mas esse era o propósito. Se nós fizermos o que é mal aos olhos de Deus, essas vacas vão deixar as crias e vão rumo a Bet-Semes, para o lugar onde a arca tem que estar, que é no povo de Israel. Amém? Fizeram isso. Olha, um animal que nós dizemos, todo animal é irracional, pois a vaca que não deixa a sua cria, deixou. Por quê? Porque quem a criou, o Criador disse: vai e leva a arca para o meu povo. Amém? E a arca foi. E quando a arca chegou no meio do povo, primeiro ela foi para Kiriat Jearim. Ora, no território de Kiriat Jearim, a arca não foi recebida como devia. E aí aquele povo pagou com doença e morte, porque fizeram o que não deviam fazer. Houve morticínio, versículo 19 do capítulo 6. Houve morticínio porque eles não fizeram com a arca aquilo que teriam que fazer. Tocaram, abriram a arca, gente, não podia. E aí no verso 19, 20, os homens de Bet-Semes viram que ninguém poderia tocar mais naquela arca, era morte, e resolveram fazer com que ela subisse, fosse embora dali. Então a Bíblia diz no capítulo 7, verso 1: vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab no outeiro, e consagraram Eleazar seu filho para que guardasse a arca do Senhor. Então Abinadab recebeu a arca e ficou com a arca em Kiriat Jearim.
A arca passou lá o período todo do rei Saul. Saul nem aí para a arca. Por isso que Saul foi um homem que não prosperou como rei. Mas quando Saul morreu e Davi assumiu, a primeira coisa que Davi fez foi: cadê a arca do Senhor? Está lá na casa de Abinadab, em Kiriat Jearim. É? Pois vão buscar a arca. Vão buscar a arca, porque ela é a presença do nosso Deus, e nós não podemos ficar longe do nosso Deus e da presença do nosso Deus. Amém? Então foram. Aí, irmãos, quando esse povo foi, eu estou resumindo tudo. Quando esse povo foi, eles foram, e lá chegando na casa que estava a arca, eles pensaram: poxa, a arca veio aqui com um carro novo, puxado por 2 vacas. Foi assim que os filisteus devolveram a arca. Nós vamos fazer um carro mais bonito que aquele, e vamos botar 2 bois bem bacana, os mais bonitos que tiver, os mais fortes, e nós vamos amarrar, e vamos mandar a arca de volta para Davi, para o templo, para Jerusalém. Mas nós vamos fazer com um carro novo e 2 bois, daqueles bois bem bonitos, porque é assim que tem que ser. Fizeram. Irmãos, quando eles estavam levando a arca amarrada naquele carro de boi, em um tropeço num buraco, a arca virou. E um homem, filho oh Jesus, fugiu o nome agora da minha memória. De Abinadab, um dos filhos dele, segurou a arca. O nome dele era Uzá. Para que não caísse no chão, para que ela não virasse no chão, ele segurou a arca. Só que ninguém podia segurar na arca. E ele morreu ali. Então muita gente que viu ele morrendo porque segurou a arca para ela não cair no chão, ficaram tristes, angustiados. E quando Davi soube, disse: como é que eu posso trazer essa arca para cá, se um homem fazendo o que estava fazendo, trazendo a arca para cá, trabalhando, morreu por causa disso? Ora, nem Davi, nem nenhum dos seus valentes entenderam o que aconteceu. É que ninguém podia tocar na arca. Ninguém. Somente aquele a quem Deus autorizasse, no caso um sumo sacerdote autorizado por Deus. E o que aconteceu? Aquele homem, Uzá, morreu, e todos ficaram muito tristes. A Bíblia diz que Davi ficou muito triste e disse: eu não quero a arca aqui em Jerusalém, porque ela pode trazer morte para nós, como trouxe para os filisteus. E aí, no caminho, ele disse, deu ordem: deixai aí na casa, nessa casinha, tinha uma casinha assim, tipo casa de taipo, sabe? Aquelas casinhas bem pobres. Tinha um homem lá que a mulher não podia ter filho, era estéril, e ele era muito pobre. O nome dele era Obed, um edomita, por isso que era Obed-edom, porque ele era um edomita. Deixem a arca aos cuidados de Obed. E deixaram. E quando Obed recebeu a arca, e ele colocou a arca na sala da sua casa, e todo dia ele se curvava ao Deus soberano, ao Deus de Israel, sem tocar na arca, ele orava a Deus e adorava a Deus. Ele não conseguia sair da presença do Senhor. A sua esposa foi curada, a sua terra foi curada, a sua casa foi curada, a sua mulher passou a gerar filhos, ela era estéril. Obed se tornou o homem mais rico daquela região. Em pouco tempo, Obed prosperou de uma forma absurda. Por quê? Porque ele estava adorando ao Deus Todo-Poderoso. Porque ele havia recebido em sua casa o Shekinah, a presença de Deus. A arca representava a presença de Deus no meio do povo. Imagine a arca dentro da casa de um homem só. Tudo em volta, a grama ficou verde, o pasto ficou maravilhoso, os animais engordaram, tudo foi prosperando na casa de Obed-edom. Inclusive a sua mulher engravidou. Davi viu e disse: olha o resultado da arca lá na casa de Obed. Vamos trazer então a arca para Jerusalém.
E quando ele mandou buscar a arca, ele foi com aquele pensamento, disse, vamos honrar o Senhor com um carro novo, com bois novos. Alguém disse, Davi, não faz isso não. Não é assim. Vamos voltar lá para trás? Quando a arca era carregada pelos sacerdotes, você lembra, Davi? Sim. Quem carregava a arca não era boi, não era em carro de boi, eram sacerdotes. E essa arca, ela tinha uns anéis, umas argolas, por onde passava um madeiro, que ele era todo cravejado de ouro. Então, os homens pegavam apenas naquele madeiro, não tocavam na arca, e eram sacerdotes que carregavam a arca, conforme a ordem que Deus a Moisés. Deus falou, Moisés, não deixa que outros façam isso, somente sacerdotes podem carregar a arca. Não é boi, não é vaca, não é jumento, só sacerdote. E aí Davi disse, está aí o nosso erro. Foi por isso que Uzá tocou e morreu. Foi por causa disso. Porque nós não respeitamos a orientação de Deus. Irmão, o que se acontece com a vida das pessoas quando elas veem a palavra, olham para o livro sagrado e não prestam atenção? Elas começam a imaginar que o certo é errado e que o errado é certo. Elas perdem a noção. Elas podem estar dentro da igreja, mas com o coração lá no mundo. Então, eles resolveram seguir a orientação que Deus deu ao profeta Moisés, dizendo, só sacerdotes, segurando aquela madeira coberta de ouro. Só sacerdote que pode levar a arca, e a pé. Amém? Então eles fizeram conforme Deus falou com Moisés. E Davi disse, vamos reunir toda a inteligência de Israel, os sacerdotes, vamos chamar todos para uma reunião. E todos concordaram como a arca poderia ser trazida de volta para Israel. Irmão, sabe o que é trazer de volta para Israel a arca? É trazer, avocar a glória de Deus para si. Israel estava sem glória. No período do rei Acabe, tudo ali era seco, era ruim. Então não tinha presença, não tinha glória. Israel não tinha arca. Mas quando eles resolveram trazer a arca de volta, Davi lembrou que no período de Saul, ninguém havia feito isso. Davi disse, vamos trazer a arca de Deus. No período de Saul, ninguém se importou com a presença, com o Shekinah de Deus. Eles conseguiam viver a vida deles sem essa presença. Mas quando Davi entrou no reino, quando foi chamado por Deus, quando ele foi consagrado rei, ele disse, a primeira coisa, vamos trazer a arca de volta para Israel. Amém? Vamos colocá-la no seu devido lugar. E aí, preste bem atenção nisso. A arca, ela foi devidamente trazida. Eles resolveram colocar os sacerdotes carregando a arca como se devia. E quando a arca foi tirada da casa de Obed-Edom, Obed disse, já que vocês vão levar a arca, ele tinha riqueza, ele tinha fazenda, tudo prosperando, os filhos, tudo bacana, já que vocês vão levar a arca, me levem com vocês, porque eu não consigo sair da presença de Deus. Eu não consigo ficar sem estar diante da arca, da presença, o que a gente chama Shekinah de Deus, presença de Deus. Eu não consigo passar nenhum dia, nenhum, sem estar aqui, orando ao meu Deus. Por isso, se vocês vão levar, me levem junto. Eu vou com vocês. Ora, ele tinha uma terra boa, ele tinha um gado bom, ele tinha mulher e filhos, mas ele disse, nada disso é mais importante do que eu estar na presença de Deus. Vocês entendem isso? E ele passou, depois eu falo sobre isso, mas ele passou a exercer 6 ministérios fortes na presença do Senhor. 6. Esse homem se consagrou para Deus. Ele foi para Jerusalém, ele foi para o lugar, para a cidade, para adorar,
para cuidar, para guardar, para servir. Ele não estava pouco se importando se ele tinha terra, se ele tinha gado. Aquilo para ele era nada. O que ele queria era estar na presença de Deus. Era sentir o Shekinah, a presença do Senhor. Amém? Ele havia amado estar ali, ele havia se apegado a estar na presença do Senhor. Ele entendeu que mais vale um dia na presença do Senhor do que todos os dias da nossa vida. Mais vale isso. Aí eu fico pensando, irmão, como que você que diz, eu quero ir para o céu, eu quero ser salvo. E você muitas vezes passa uma semana inteira sem vir ao culto. E em casa você não ora 3 vezes ao dia e não lê a Bíblia também. Você não busca a Deus, você não faz o que agrada, o que é agradável aos olhos do Senhor. Mas você diz que quer morar no céu. Morar eternamente com Deus. Se você não prova dia a dia que você tem amor por Deus, pela presença de Deus, o seu apego a Deus deveria ser como o apego deste homem que resolveu deixar tudo, casa, terra, filhos, mulher, para ficar na presença do Senhor. Por isso que há um texto que diz que quem não deixar tudo isso por amor ao Senhor, não será digno do reino dele. Você está disposto a mudar o seu itinerário espiritual e a perceber, a sopesar e perceber a falta que você tem feito diante de Deus? Como você tem levado um evangelho tão vivo, tão santo, de forma tão fria, tão calculista. Você diz, olha, domingo que vem eu volto aqui. Que nem naquela época passada que você ia para a missa. Lembra da missa de domingo? Irmãos, faça como a Bíblia ensina. Amém? Esse homem se aproximou e nunca mais quis sair de perto. Nunca mais. Graças a Deus, ele percebeu o que era mais importante. E a pergunta final é, o que é mais importante para você? O que importa realmente? A Bíblia diz que tudo vai passar. Tudo. Não há nada nessa vida que seja mais importante do que você estar na presença do Senhor, do que você adorar a Deus. Então, talvez você se apegue a coisas materiais e elas estão sufocando você, tirando de você o tempo, tirando de você a sua paz. Quantas vezes você chega em casa atribulado, e você olha para a despensa que está faltando coisas, e você diz, Senhor, se o Senhor fosse Deus, se o Senhor fosse Pai, olha, a minha despensa não estaria vazia, a minha geladeira não estaria vazia, o meu marido não estaria desempregado, a gente não estaria nessa situação. Se você fosse filho, com certeza você estaria na casa do Pai. E na casa do Pai, a Bíblia diz, não falta nada. Amém? Não falta nada. O problema é que você está distante da casa do Pai. Talvez você tenha a religião como garantia, mas a religião não vai garantir. Você tenha a atitude religiosa como garantia, mas a atitude religiosa também não vai garantir. Você precisa quebrar todo esse rudimento carnal e entender que só um relacionamento vivo, uma entrega total, é que vai te aproximar de Deus. Amém? Curve sua cabeça. Fale com Deus agora, nesse momento. Sabe o que Deus prometeu para você, ninguém pode tomar, mas você pode perder. Então tem gente que diz, poxa, ninguém pode amaldiçoar o que Deus abençoou. E havia um profeta que foi chamado para amaldiçoar Moisés e o povo de Israel. Mas Deus não deixou Balaão amaldiçoar. E Balaão disse, eu não posso amaldiçoar o que Deus abençoou. E por 3 vezes ele foi chamado por Balaque para amaldiçoar. E por 3 vezes a boca dele proferiu bênção para Israel.
Então Balaque e o filho de Balaque insistiram muito para que ele arrumasse um jeito dos moabitas vencerem e botarem, enxotar Israel da terra deles. E Balaão disse: só há um jeito. O único jeito é fazer com que eles desobedeçam a Deus. Vocês vão levar mulheres das mais belas, para que os homens caiam na prostituição. São homens, são carnais, e eles, quando verem aquelas mulheres torneadas, bonitas, com a pele rosada, eles vão dizer: não dá para aguentar. E quando eles caírem no pecado da prostituição física, elas vão tirar do alforje os deuses de pau, pedra e gesso, e vão fazer com que eles adorem a esses deuses, os Baalins. E quando eles começarem a adorar os deuses, e prostituírem com as mulheres, e adorarem os deuses, então eles estarão mortos. Porque todo homem que vive no caminho do pecado está morto pela prática do pecado. Sabe o que aconteceu com Israel naquela época? Muitos caíram com praga por causa do pecado. Eles se prostituíram física e espiritualmente. Até o dia em que o filho de Arão pegou uma lança e atravessou um israelita que se prostituía, e ele atravessou com a lança e disse: seja exterminado o pecado, o adultério espiritual de Israel. A praga cessou, porque todos temeram o que foi feito naquele dia. Irmãos, Deus quer exterminar o mal da sua vida, mas você vai ter que olhar e perceber que não dá para você praticar o pecado daqueles homens e permanecer na presença. Quando eles pecaram, Deus permitiu que os filisteus levassem a arca. E assim, meus amados, quando Hofni e Finéias morreram, e Eli morreu, a arca foi levada. Deus não poderia permanecer no meio de um povo de lábios impuros, de um povo que desobedecia a Ele. Por onde a arca passou, o povo que a recebeu morreu, porque não era o lugar dela. E quando ela foi devolvida, o povo não soube recebê-la e morreu. Então ela ficou muitos anos na casa de Jonadab, na casa de Abinadab, até que um dia, o rei Davi resolveu avocar a arca para a casa dele, para a casa de Deus, para o povo de Deus, Mas quando eles resolveram buscar a presença do Senhor, trazendo a arca, eles queriam imitar o povo filisteu. Poxa, se eles trouxeram um carro de vacas novo, vamos trazer um carro de boi novo. Melhor do que vaca é boi, disseram eles. Vamos botar um carro mais novo que tiver, rodas novas, tudo novo, e vamos trazer a presença de Deus para nós, a arca de Deus. Irmão, para você trazer a presença de Deus para a sua vida, você não tem que mudar o carro, você não tem que mudar os animais, você tem que mudar de vida. O que Deus queria era que se cumprisse a sua ordem. Somente sacerdotes levariam a arca. Não adiantava inventar coisa. Você não pode inventar um outro evangelho. Não há outra palavra dada entre os homens pela qual possamos ser salvos. Não há nenhum outro nome que possamos ser salvos, somente Jesus. Você pode tentar inventar o caminho de Maomé, o caminho de Buda, o caminho de qualquer um. Você pode pegar filosofias engendradas na sua mente, mas nada disso vai mudar.
o resultado final. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Somente Cristo veio trazer vida e vida com abundância. E para Ele vir a sua vida, para você receber a graça de Deus, você tem que lembrar do que aconteceu com Israel, porque eles perderam a arca, perderam porque fizeram o que era mal, porque eles não souberam carregar a arca, Uzá morreu, porque eles não souberam guardar a arca, o povo que a recebeu morreu. Então, quando eles amadureceram tudo e perceberam seu erro, eles resolveram trazer a arca para eles. Mas ainda, pensando serem maduros, tentaram imitar aqueles que eram lá do mundo. Esse é um grande problema da igreja hoje. Assim como Israel tentou imitar os filisteus, botando carruagem de boi em vez de carruagem de vaca, tem muito crente que quer imitar o mundo, as coisas do mundo. A Bíblia diz: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. E morreram muitos naquele dia por causa disso também. Então Davi pensou, chamou os principais sacerdotes, chamou aqueles mais inteligentes homens de sua corte e disse: como poderemos trazer a arca do Deus de Israel, o nosso Deus, de volta? Como poderemos buscá-la para trazer para nós essa arca? Ela está lá na casa de Obed, e Obed tem sido abençoado. Então eles resolveram fazer da maneira correta. Alguém disse: lembra do profeta Moisés? Ele disse que somente sacerdotes consagrados a Deus é que poderiam levar a arca. E assim foi feito. E foi assim que a glória de Deus, o Shekinah de Deus, a presença de Deus voltou para Israel. Você não vai pensar que Deus vai manifestar glória, que Deus vai salvar sua alma, que Deus vai encher você de bens, que você vai prosperar, que você vai isso e aquilo outro, se você não tem obedecido à vontade de Deus, se você não tem atentado para o mandamento do Senhor, se você não tem percebido que existem duas formas de fazer isso, a forma errada e a forma certa. E você muitas vezes, você tem pensado do seu jeito e não do jeito de Deus. Até quando você não vai imaginar que essa vida que você vive longe de Deus é como aquela arca sendo levada e trazida de forma errada. Você pode entrar na presença do Senhor novamente. Deus quer se relacionar com você novamente. Deus quer abençoar a sua casa, abençoar a sua família, abençoar a sua vida espiritual, salvar você. Mas você vai ter que fazer do jeito de Deus e não do seu. Afinal de contas, esse livro sagrado, fechado, é um livro como qualquer outro. Mas quando você abre, aprende, pratica, é a palavra de Deus. Se você fizer como está escrito, você vai voltar para a presença do Senhor essa noite. Não vai ser só um levantar de mão, não. Vai ser um levantar de vida. Amém ou não amém? Deus está chamando você de volta à presença dEle, à presença de Deus. Mas não volte do seu jeito. Não volte como você voltou outras vezes, como você fez no passado. E você lembra quantas vezes você foi à presença do Senhor dizendo que estava arrependido, que queria se consertar, que dessa vez ia ser diferente, mas as suas atitudes provaram que você não estava arrependido. Porque você foi à frente do altar de Deus, mas no outro dia você fez tudo do mesmo jeito de antes. Você mentalizou que Deus pode receber você do jeito que você é, que Deus te ama e vai passar a mão no teu pecado. Isso é mentira. Deus exige de você uma transformação. Afinal de contas, Ele te deu a palavra e o Espírito Santo para você realmente ser transformado. E a Bíblia diz: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Eu quero chamar
Você que dessa vez quer fazer certo. Você que não quer atrelar a sua vida como aquele carro de boi. Você que não quer receber a presença de Deus como o povo lá de Kiriat Jearim, que receberam de maneira errada. Gente, eles não souberam o que fazer e foram lá mexer com o que não devia, pegar no que não podia. Você não pode achar que Deus vai passar a mão no pecado que você está nutrindo no seu coração. Hoje, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Tem uma forma, e só tem um caminho que leva até Deus, é Jesus Cristo. Ele é o novo e vivo caminho para Deus, e ninguém anda nesse caminho se não for arrependido dos seus pecados, se não for revelado pelo Espírito Santo. Hoje, eu não quero que você se levante para tomar uma atitude humana, mas que você se levante para tomar uma atitude divina. Que você enxergue aqui, nesse lugar, a oportunidade de, assim como aquela arca voltou para Israel, que a tua vida volte para Deus hoje. Que a glória de Deus volte para teu coração hoje. Que aquela unção, aquela alegria de ir à igreja, de ler a Bíblia, de evangelizar, de buscar, volte para você que está desviado, que está afastado, que está frio. E essa presença gloriosa só vai voltar se você fizer do jeito de Deus, não do seu. Amém? Quem hoje está disposto a propor em seu coração servir a Deus diferente do que fez até agora? Eu vejo muitos irmãos que têm boas intenções, mas de boas intenções o inferno está cheio, gente. Você precisa ter atitude, compromisso com Deus. Não adianta só ter boas intenções, você tem que tomar uma atitude na sua vida. Senão eu só vou te ver domingo que vem de novo, se você não morrer. Só domingo que vem. Porque você continua achando que Deus só merece ser cultuado dia de domingo. Que Deus é Deus só do domingo. Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia, amém? Ele sabia que Deus é Deus. Então, você que está aqui hoje e diz assim: Senhor, diga, feche os olhos, diga: Senhor, eu andei muito errante nessa vida, muito afastado do propósito, muito afastado do alvo. Eu imaginava que o meu alvo era Cristo, mas o meu alvo era eu mesmo, porque eu sempre me coloquei os meus interesses, os meus pensamentos, os meus desejos acima da tua vontade. Mas hoje, diga: eu quero voltar para o teu caminho, de todo o coração e com toda a força da minha alma. Se você fez essa oração comigo, se você realmente quer, não coloque obstáculos para Deus. Se levante do seu lugar, vem aqui na frente entregar sua alma para Ele. Amém?